Estamos iniciando uma nova campanha ou série, ou como você melhor decidir chamar, mas o importante é que nós vamos estar durante todo esse mês falando sobre o fruto do Espírito. E nós queremos fazer isso de uma forma dedicada. E é muito importante que você, junto comigo, possamos estar concentrado, aprofundando sobre esse assunto. Porque às vezes nós não damos o devido valor, não prestamos muita atenção sobre essa passagem que está em Gálatas 5, nós acabamos deixando muito de qualquer jeito e não percebemos o quanto isso é importante para a vida do cristão e não percebemos o quanto é importante para a vida de cada um de nós. Eu quero fazer primeiro uma leitura com vocês, uma leitura um pouquinho mais extensa, mas ao ler, eu peço que vocês já leiam meditando, já leiam pensando, já leiam com abertura para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos ler Gálatas 5. E para termos um pouco de contexto de tudo que vamos falar, vamos ler dos versículos 14 em diante. Gálatas 5,14. Diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Pai, sua palavra aqui foi lida, Senhor, e nós queremos pedir a tua direção agora para falar sobre ela, Senhor. Pela tua misericórdia, Pai, usa a minha vida para falar comigo e com a tua igreja, Pai, para que possamos, Pai, meditar agora e ter o discernimento do Espírito Santo do Senhor falando em cada coração. Tira todo o empecilho, Senhor, de entendimento da tua palavra, abre as nossas mentes e que possamos agora, Senhor, viver o que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Queridos, antes de falarmos propriamente sobre o fruto em si, vamos trazer um pouco do contexto sobre como as coisas têm acontecido ali aos Gálatas naquela época. Então vamos entender um pouco mais sobre o que tem acontecido naquela época. Nós vemos Paulo escrevendo esta carta à igreja da Galácia,
com um motivo. A igreja da Galácia era, por sua grande maioria, por estar na província de gregos, de pessoas que consideramos, daquela época, como gentios. Então, era a grande maioria formada por gregos. E essa grande maioria já tinha aceitado a Jesus. Paulo já tinha labutado ali, trabalhado, e tinha ali dado já alguns frutos, e já tínhamos pessoas que já tinham se convertido ao Senhor, e já tinham aceitado ao Senhor. Só que quando de repente, e isso, não qualquer semelhança com a nossa realidade atual, não é mera coincidência, quando de repente chega um povo religioso, praticante da lei, e começa a influenciar esse povo que já estava ali, daquele momento, vivendo o que Cristo tinha para eles. Daí, eles começam a ser influenciados, e de repente, está ali já um alvoroço de que precisariam ser circuncidados e precisariam guardar a lei. Daí começa o povo querendo instigar. Olha, vamos ter que guardar a lei, nós temos que circuncidar, porque senão não tem qualquer valia, senão não vamos ter salvação. Percebem que hoje em dia nós temos também no meio do povo muita distorção, por isso é uma importância muito grande em conhecermos a palavra e estarmos totalmente envolvidos por ela, porque senão somos levados por aquele que fala A, por aquele que fala B, e de repente a gente começa a ser levado por qualquer vento de doutrina, e começa a ser balançado de um lado para o outro, se não estivermos firmes e conhecedores da palavra. Por isso a importância muito grande de estarmos buscando a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Importância muito grande de estudar, importância muito grande do GC, importância muito grande de estarmos constantemente buscando atualizar-se em estudo. Nós precisamos ter esse entendimento, porque senão acontece como estava acontecendo ali com os Gálatas. Começa a ser influenciado por um povo religioso e infiltrado no meio daquele povo, começa a fermentar e eles começam a acreditar. E eles começam a ir atrás. Só que eles não fermentam de qualquer maneira, dizendo, tudo que vocês estão fazendo é bobagem. Não, não. Eles vão lá e fermentam dizendo, a lei diz assim. A lei diz assim. E na cultura daquele povo, como você começa a fazer a lei, todos sabem que traz muito uma questão de mérito, porque você precisa dos seus esforços para tentar vencer alguma coisa. Então, o povo grego começa a olhar para aquele lado de que, olha, realmente, talvez se nós não fizermos nada, não valeu, não estamos salvos não, precisamos fazer alguma coisa. Então, precisamos nos circuncidar e precisamos começar a guardar a lei. E aí Paulo vem, o paciente Paulo, olha, eu já tinha falado com vocês sobre esse assunto. Não dependemos da lei. Não dependemos da lei que foi feita lá em Moisés. Nós dependemos de Cristo. E ele começa a mostrar sobre ali o seu currículo. Falando, eu fui aquele que guardou a lei. Eu fui aquele que estava sobre a lei. Mas daí veio Cristo e cumpriu a lei. E eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja de Cristo. Então, ou seja, Paulo, dos que eram zelosos, eram mais ali. Ele tinha muita autoridade para falar com aquele povo. Então, ele começou a dizer àquele povo que não fazia sentido o que eles estavam fazendo. Ao ponto que ele chega a falar, insensato, Gálatas. Por que insensatos? Ele vem e oferece a eles aquele momento de que eles teriam Cristo pela graça. E a graça
É de graça, porque Cristo já pagou o preço. É de graça para nós, mas Cristo já pagou o preço. Então, ele oferece pela graça. E aí vem alguém e começa a oferecer regras pela lei, e eles preferem regras pela lei do que viver a graça de Cristo. E muitas vezes acontece em nossas vidas. A graça do Senhor já está aí, mas daí às vezes preferimos viver por regras, por imposições que ficamos buscando, quando não buscamos, criamos, do que viver de fato a graça de Cristo. E aonde há uma importância suma nisso, é que Jesus pagou o preço. E quando a lei começa a valer mais que Jesus, o preço que Jesus pagou não tem mais efeito. Então, aquele povo estava começando a anular o sacrifício de Cristo. E isso começa a chamar a atenção de Paulo. E aí, ele começa a falar com esse povo desta maneira. E ele chama a atenção para uma coisa que nós às vezes não percebemos, mas a religiosidade está associada à carne. A lei está associada à carne. Ele nos traz essa visão para que possamos ter o entendimento de que nós precisamos viver pelo Espírito, para que não estejamos vivendo na carne ou pela carne. Nós precisamos viver no Espírito. Ele deixa bem claro no versículo 17 que lemos: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Vive em conflito, não se alinha, não conseguimos vencer a carne se não for pelo Espírito. E se deixarmos o Espírito esfriar, a carne vai vencer. É matemática pura, não dá para os dois estarem em harmonia. Paulo nos deixa claro isso. O oposto de espírito é a carne, e o oposto da carne é o espírito. Eles estão todo momento um contra o outro. E isso precisa estar claro, porque às vezes nós sabemos que estamos satisfazendo a carne e continuamos a satisfazer a carne. E isso é importante para que não seja a carne vencedora sobre nós. Nós temos uma ilustraçãozinha que muitos falam, eu não sei quem começou, mas eu digo também, que a carne, ela é alimentada, o espírito é alimentado. Quem vai vencer? Quem for mais alimentado. Então, só vai vencer aquele que você alimenta mais. E é o que eu preciso entender e o que você precisa entender. E como reconhecemos quem está vencendo? Quando a gente olha aqui nos versículos seguintes, e ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias, e coisas semelhantes a essas. Daí analise-se você mesmo. Será que esse tipo de obras tem sido refletida na minha vida? Será que esse tipo de obras que lemos tem se sobressaído na minha vida? É o que precisamos estar atento e é o que precisamos olhar. Porque
Aí, Paulo começa a entrar nessa questão da moralidade, quando ele traz essa ilustração, essa alegoria do fruto. E ele nos apresenta um fruto. E eu gosto de pensar, como uma vez o pastor André me ensinou, que o fruto ele é muito parecido com a mexerica. É uma mexericona. Daí, você vê uma mexerica, é um fruto que tem diversos gomos. Um fruto com diversos gomos. E aí você começa a analisar esses gomos que temos, que ele cita aqui como sendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente pensa nessas 9 partes do fruto e começa a analisar quanto eu estou vivendo o fruto. Todo fruto, pegando essa alegoria de Paulo, ela vem de uma árvore. E ele diz, o fruto do Espírito, essa árvore vem do Espírito. E essa árvore produz esse fruto em nós. E ela não produz um fruto pela metade. Ela não produz só alguns gomos ou alguns pedaços. Não, ela produz por inteiro um fruto todo. Só que cabe a mim e a você viver todos os pedaços desse fruto. E é aonde eu quero chegar com vocês, que precisamos viver esse fruto. Precisamos estar atentos se estamos vivendo esse fruto. Às vezes não vivemos todas as partes do fruto. E eu vou dizer para você, na maioria das vezes, não vivemos todas as partes do fruto. Mas isso muda hoje, porque vamos sair daqui hoje cheios do Espírito, de maneira que viveremos o fruto do Espírito por completo. Viveremos o fruto do Espírito todo. Não vai ficar um pedacinho de fora, porque nos foi dado como uma dádiva esse fruto para que pudéssemos viver. Foi frutificado em nós e precisamos viver. Pense da seguinte maneira: tudo que o Senhor tem dado a você é para que você viva por completo, para que seja pleno isso em você. Manifeste o Espírito Santo em você e esse Espírito traga esse fruto que nós precisamos viver, porque esse fruto vai nos trazer direção para a honra e glória do nome dEle. Então, queridos, nós sabemos que o fruto está em nós. Mas, por que não vivemos por completo? Pelo mesmo motivo que eu acabei de citar alguns minutos atrás. Porque nós não alimentamos o Espírito. Se não alimentamos o Espírito, como que o fruto vai estar em nós? Se não alimentamos o Espírito, se o Espírito não sobressai, como vai estar em nós? Pegando essa mesma alegoria, você já viu uma árvore, um pé de mexerica, dar mexerica sem ele ser cuidado, sem ele ter a quantidade necessária de água, sem ele ter a quantidade necessária do terreno ali, da terra para poder criar raízes, sem ele mostrar ou demonstrar que está passando as estações do ano ali, ele está vivendo ali as suas fases. É a mesma coisa com o Espírito. Precisa ser cuidado, precisa ser adubado, precisa ser tratado, precisa ser cuidado em todas as situações, em todos os cenários. O fruto do Espírito, o Espírito precisa ser cuidado para que ele venha gerar o fruto em nós. E aonde estamos com esse cuidado
do Espírito para que possamos gerar esse fruto. O quanto temos cuidado, o quanto temos colocado isso em primeiro lugar em nossas vidas. Porque às vezes parece banal, mas nós temos um termômetro para saber o que está sobressaindo. É a carne ou o espírito? O que é mais evidenciado em nossas vidas? São as obras que são pela carne ou são o fruto do Espírito? Ou é o fruto do Espírito? O que é mais evidenciado na minha vida? Isso é uma autoanálise, eu não tenho a menor condição de julgar você, mas eu posso dizer sobre mim. Eu posso dizer que eu, muitas vezes, não exerço amor em todo o tempo. Muitas vezes eu não tenho paciência em todo o tempo. Hoje mesmo eu estou vindo de um dia super corrido dentro da empresa. E pensa num lugar que você tem que estar com o fruto do Espírito em dia. É ali, você tem que estar. Por quê? Parece que você é testado em todos. Assim, todas as etapas do fruto ali, todas as partes do fruto, você é testado em todos. Naquele momento, porque você precisa amar aquele povo, Jesus. Você tem que amar. Você tem que amar, você tem que ter paciência. Muita paciência, muita longanimidade. Você tem que ter um domínio próprio que não está escrito. Mas você precisa ter. Você precisa ter. Por isso precisamos trabalhar. E eu imagino que não seja só comigo. Em diversas áreas. Né? Quem é casado? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Olha só. Não posso falar pelas esposas, porque normalmente os maridos são santos, né? Não costumam dar trabalho nenhum, mas quanto do fruto do Espírito, marido, nós temos que exercer dentro de um casamento, com as nossas esposas, dizendo, eu te amo, tá? Só para falar isso para mim, é para que não tenha problema em casa depois. Mas, quanto do fruto do Espírito nós temos que exercer, quando você tem que ter aquela paciência, que quando ela diz que quer comer uma coisa, mas não sabe o que quer comer, e aí você vai tentar ajudar, e você ainda sai comer errado porque você não quer comprar nada. Quanto do fruto do Espírito você tem que ter nesse momento? Quanto domínio próprio para não ir lá e não esganar? Quanto a gente tem que ter? É muito, é muito. Isso são em todas as áreas da nossa vida, querido. O Espírito precisa vir trazendo isso. Eu comecei o versículo, lá no versículo 14, dizendo o seguinte texto, que toda lei se resume em uma coisa: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é evidência de que nós precisamos do fruto do Espírito para poder nos relacionar. Só que nós não podemos nos relacionar somente com amor. Por quê? Porque nós precisamos ter paciência uns com os outros. Nós precisamos ter domínio próprio uns com os outros. Nós precisamos ter longanimidade. Nós precisamos ser bondosos uns com os outros. Nós precisamos, de maneira muito enfática, nós precisamos também ser fiel uns com os outros. Nós precisamos ter mansidão uns com os outros. E o Senhor é perfeito nas coisas que Ele faz. Ele nos dá as estratégias corretas, os ensinamentos corretos, para que possamos viver em harmonia. Porque Paulo já está dizendo aqui que os Gálatas estavam ali indo para o lado da lei, buscando a lei, buscando regras, e naquele momento do que eles estavam buscando regras, estavam buscando a lei, eles estavam demonstrando que estavam indo um contra os outros, a ponto de Paulo dizer que daí vocês devoram uns aos outros. O relacionamento que Cristo nos pede para ter, para que possamos ser um, para que possamos ser igreja,
é necessário que tenhamos o fruto do Espírito muito evidente em nossas vidas para que possamos ter esse relacionamento, para que possamos conviver. E é tendo o fruto do Espírito que você vai mostrar na sua vida Jesus. E Jesus para os outros. E mostrando Jesus aos outros, você converte pessoas. Ou pelo menos traz pessoas a Cristo, né? Porque o agir, o converter é do Espírito Santo de Deus. Mas você traz pessoas a Cristo fazendo tudo isso. E nós sabemos que se colocarmos as nossas vidas à disposição do Senhor, dizendo que realmente queremos entregar as nossas vidas para viver o fruto do Espírito, Ele vai fazer a diferença em nossas vidas. Se nós começarmos a buscar, dizendo, eu quero o fruto do Espírito, Ele vai fazer a diferença em nossas vidas. Mas parte de nós, parte das nossas atitudes, parte de nós não nos acomodarmos, porque a carne quer o quê? Que sejamos acomodados. A carne quer que estejamos acomodados, ela quer que nós estejamos parados, ela quer que nós estejamos estagnados, ela não quer que nós nos levantemos para orar e dizer ao Senhor, Pai, eu quero viver o fruto do Espírito por completo em minha vida. Eu não quero nem ser enganado por mim mesmo, eu não quero ser enganado por mim. Por que enganado? Você já viu aquela pessoa que é uma pessoa super bondosa, super boazinha, faz tudo o que você pede, compartilha de tudo que tem, e quando chega em casa, senta a mão na esposa e nos filhos? Essa pessoa está vivendo o fruto do Espírito? Não, mas ela é bondosa, a bondade é fruto do Espírito. Não, não é fruto do Espírito, é só enganação. Uma pessoa que vive o fruto do Espírito é o fruto do Espírito genuinamente. Se ela é bondosa o tempo todo. Ela é bondosa, seja onde quer que esteja. Né? Daí, de repente, eu pego e me deparo com um rapaz maior do que eu, aqui assim. Daí o cara pega, né? E eu estou passando numa fila, ele me empurra. E eu pego, olho para trás para aquele cara maior do que eu olho para ele e falo assim, nossa, eu estou exercendo agora o domínio próprio, viu, para não te dar um couro aqui. Isso é domínio próprio? Não, isso é medo de apanhar, é diferente. Então, às vezes a gente tem alguns momentos que a gente começa a analisar e falar, isso aqui é domínio próprio. Isso aqui é um fruto do Espírito. Mas, na verdade, nós estamos nos enganando, achando que temos o fruto do Espírito. Mas nós temos uma forma de analisar o fruto do Espírito. E talvez se a gente tirasse, nesse momento, para ver o que é referência de fruto do Espírito, nós olharíamos para Jesus. E nós estaríamos aqui sedentos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. Porque Ele reflete o fruto do Espírito por completo. Ele é o fruto do Espírito inteiro, que viveu nessa terra e pôde demonstrar todinho o fruto do Espírito, ainda na sua forma humana, ainda entre nós. Quem dirá agora que Ele está em nós, para que nós também possamos viver esse mesmo fruto, para que nós possamos exercer essas mesmas coisas? E muitas vezes não vai ser fácil, queridos. Não estou dizendo que vai ser fácil, não, mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está aí, nós precisamos buscar para que possamos viver, e não aceitar de maneira nenhuma, não viver o fruto do Espírito por completo. E não aceitar de maneira nenhuma, ficar sobre o domínio das obras da carne, ficar sobre o domínio daquele que vem e tira tudo que o Senhor tem de melhor para nós.
onde nós colocamos as nossas próprias satisfações, as nossas paixões, como é dita no texto, e deixamos e ficamos à mercê dela, à mercê do que eu desejo. Viver o fruto traz renúncia, não é viver o que eu desejo. Viver o fruto significa viver o que Cristo deseja, viver o que Cristo quer fazer, viver o que Cristo se propôs a fazer. O Espírito Santo do Senhor, é Ele que muda isso em nós. E iniciando hoje, para que no restante do mês possamos falar sobre isso, eu quero que você busque o Espírito Santo do Senhor cada vez mais. Melhor que isso, satisfaça o Espírito. Como eu faço isso, Alex? Jejua. Quando nós jejuamos, nós satisfazemos o Espírito e deixamos a carne muito insatisfeita. Já viu aquelas pessoas de mau humor quando não come? Insatisfação da carne. Mas nós temos o Espírito satisfeito. Você sente uma alegria, um regozijo tão grande de estar na presença do Senhor, porque você está deixando de satisfazer a carne e está louvando a Deus, está orando, está lendo a palavra. Isso satisfaz o Espírito. Como mais eu satisfaço o Espírito, eu renuncio às coisas que me tomam. Vamos deixar de ficar tanto na televisão, vamos deixar de ficar tanto nas redes sociais, vamos deixar de ficar tanto consumidos pelo telefone, pelo celular, pelo seu smartphone. Vamos deixar de ser consumido por essas coisas. E vamos trocar isso por estar mais próximo do Senhor. Pense, cada vez que você vai ver o telefone, se você, eu não vou fazer isso aqui agora, mas se você olhar no seu aplicativo, aonde você mede quanto tempo você está em uso em cada coisa, observa quanto tempo estamos passando nas redes sociais, no celular em geral. Observa, troca a metade desse tempo, não precisa nem ser todo. A metade desse tempo. Em média, o brasileiro fica de 10 a 12 horas no celular, tá? Então, troca metade desse tempo para estar tirando um período de oração, para estar tirando um período de jejum, para estar tirando um período de leitura da palavra de Deus, para estar se importando com o irmão, porque isso também é você alimentar o Espírito. Então, tire esses momentos para não satisfazer a carne e satisfazer o Espírito. Isso vai trazer mudanças para a sua vida. Você quer mudar o seu relacionamento com as pessoas? Viva o Espírito. Viva o fruto do Espírito. Você quer mudar a sua família? Viva o fruto do Espírito. Você quer mudar a si mesmo como pessoa? Viva o fruto do Espírito. Você quer ver transformação? Então viva o fruto do Espírito, porque viver o fruto do Espírito é estar mais próximo de Jesus. É você se parecer cada vez mais com Jesus, aquele que foi perfeito, vivendo o fruto do Espírito por completo. Pense e veja o quanto você precisa buscar. A boa notícia é que estamos reunidos aqui hoje para isso, para buscarmos. Quem quer buscar o fruto do Espírito hoje, levanta a sua mão.